Eu nem voltei a fazer vídeo aqui e eu já tô ficando sem forças. Vamos falar do pior jogo do Campeonato Brasileiro até aqui. 10ª rodada, Coritiba 0, Santos 0. Cara, um jogo engraçado pra muitos. Pra muitos que não é santista e pra muitos que não torcem aí para o Coritiba. Porque tanto para o santista como para o torcedor do Coritiba é uma facada no peito, é um tapa na cara com o futebol que foi apresentado. Inclusive, se você pegar alguns cortes aí do jogo, lances engraçadíssimos. O jogador caindo com a bola, vai dominar, a bola sai para lateral, vai dominar, a bola vai para o escanteio. Ou seja, aconteceu de tudo nesse jogo, um picadeiro de horrores. E aí, senhores, é o seguinte, estava vendo aqui a entrevista do nosso gênio incompreendido, porque a culpa não é dele não. A culpa é minha, a culpa é da torcida, tá fazendo muita pressão. O Santos há 8 jogos sem vencer. O Santos, eliminado precocemente aí da Sul-Americana por incompetência desse cara aqui. O Santos não apresenta nenhuma ideia diferente do que a gente vem acompanhando. Um time que não consegue criar, um time que não troca 3 passes. E a gente falando aqui, sendo repetitivo. Porque esse cara aqui, ele não tem ideias. Inclusive hoje eu estava vendo uma notícia aqui que o Atlético Mineiro mandou o Kudê embora. Por muito menos, né? Porque o Kudê é um grande treinador. Mas esse cara aqui, ó, o nosso gênio incompreendido, que não assume a responsabilidade e joga em cima da torcida e joga em cima do seu elenco, que ele próprio ajudou a montar. Porque se você pegar os nossos outros técnicos, Busto, Carille, nenhum tem o material humano que esse cara tem aqui. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Não adianta ficar passando pano para esse cara aqui. Não adianta. Porque esse cara aqui, ele vai derrubar o Santos Futebol Clube. Então vamos parar de passar pano. E a gente precisa fazer alguma coisa e mandar esse senhor embora. Porque esse senhor aqui não tem liderança. Ele coloca a culpa em cima da torcida. Ele coloca a culpa no gramado. Ele coloca a culpa na bola que está muito redonda. Então é o seguinte. A gente precisa parar e entender o que está acontecendo no Santos Futebol Clube. Porque agora a culpa é do elenco. A gente sabe, a gente tem um elenco horroroso. Mas esse cara aqui, dentre todos esses que passaram, é o cara que mais tem material humano. Então não tem desculpa para esse péssimo futebol, para esse futebol bezonho que esse cara aqui está apresentando no comando do Santos Futebol Clube. E sinceramente, quando a gente vai comentar esse jogo, eu me lembro de um lance. Um cruzamento que veio quase do meio de campo. Uma jogada pela direita ali, onde o Mendonça cruza e o Soteldo acaba cabeceando, o goleiro faz um milagre. E aí, por azar, quando ele vai completar, a perna do goleiro tá subindo e a bola bate ali na perna do goleiro. É aquela coisa, é uma bola, né? Uma bola. E de resto, meu irmão, se tinha um time ontem que deveria ter saído com resultado positivo, era o Coritiba, porque mais uma vez o João Paulo fechou o gol. E essa semana eu vim aqui falando pra vocês a respeito do João Paulo, falando pra vocês a respeito do Soteldo. O João Paulo é a nossa salvação, cara. Infelizmente. É o cara que a gente tem que abraçar com unhas e dentes. Soteldo está muito mal e eu entendo. Mas só que é ruim com o Soteldo, pior sem o Soteldo. Essa é a visão que eu tenho. E rapaziada, é o seguinte, eu queria soltar pra vocês aqui jogador a jogador. Mas, na verdade, no fundo do coração, eu queria estar soltando pra vocês aqui uma lista de dispensa. Mas como a gente sabe que esses caras não vão embora do Santos Futebol Clube, felizmente não vai, a gente tem uma diretoria omissa,
que está vendo o Santos cada vez pior e não tá nem aí pro torcedor, não tá nem aí pro clube. Então, rapaziada, é o seguinte, vamos soltar a nota dos nossos guerreirinhos aí. Falando do João Paulo, deixar pra ele aqui uma nota 5 porque tá muito mal com o pé. Precisa aprimorar, tá muito mal com o pé, cara. Pelo amor de Deus, tá passando vergonha. Mas debaixo do gol, um dos melhores do Brasil. Então vai ficar com uma nota 5 aqui o João Paulo. Falando do Natan é o seguinte, não tem como eu chegar e cobrar o Natan para ele jogar futebol, sendo que ele não sabe. Então eu estaria sendo injusto de cobrar o Natan para ele jogar futebol, porque ele não é jogador de futebol. E quem colocou isso na cabeça dele, cara, sinceramente deveria pegar prisão perpétua, porque esse cara não é um jogador de futebol. Nota 0 pra esse cara aí. Nota 0. Falando da nossa zaga, Joaquim ontem fez uma péssima partida. Batendo cabeça, perdeu vários lances. Então assim, ontem acho que foi uma das piores partidas que eu vi do Joaquim com a camisa do Santos Futebol Clube. Vai ficar com uma nota 1 aqui. E olha que eu tô sendo legal com ele, porque a minha vontade é de dar um zerão bem gordo pelo futebol que ele apresentou. Messias, é aquela coisa, batendo cabeça. Mas falando do nosso sistema defensivo pífio, ele é o cara que se destacou. Mas sabe qual que é a nota dele? 2. 2, porque sinceramente, que futebol horroroso. Falando de inocência é o seguinte, é aquilo que eu falei pra vocês. A gente acha que ele joga muita bola. Por quê? Porque a gente não tem laterais. É um jogador que o teto dele é nota 5. Mas eu não vou culpá-lo. Não vou. Nesse time do Santos aí, se você vendar ele, ele tem que jogar titular. Vai ficar com uma nota 2 aqui. Jogou muito mal. É o seguinte, vamos pro meio de campo. O Alisson não tem condições nenhuma, cara. Física. Precisa aí recuperar a condição física para poder jogar. Hoje, cara, não tá dando, mano. E, cara, ele mesmo precisa entender. Porque, sinceramente, muito mal. Deixar uma nota 2 aqui pro Alisson, por respeito ao Alisson. Falando do Dodi, cara, nada. Absolutamente nada. Vai ficar com uma nota 1. O Lucas Lima, nossa senhora, cara. Pelo amor de Deus, mano. É aquela coisa, né? Faz um golzinho de falta, aí a torcida fica elogiando. E aí depois some 4 jogos. E aí depois ele vai lá, dá mais uma assistência. Então assim, um cara que, sinceramente, nunca concordei com a vinda dele. E agora que ele está aí, que eu estou tendo que torcer pra ele, eu tô lascado. Então vai ficar com um zerão bem gordo pra você, Lucas Lima. Falando do Mendonça, minha nossa senhora, cara, pelo amor de Deus. O nosso atacante risadinho aí, né? Tá dando risada pra torcida. Mas só que ontem eu dei risada de você caindo no chão, da bola escapando no seu pé, porque você é muito ruim. O seu futebol é bizonho. E se não tem ninguém pra falar isso pra você, tem muita gente aí passando pano pra você, eu não vou passar. O seu futebol é horroroso. Falando do Soteldo, jogou muito mal, mas a única situação que a gente teve no jogo foi ali nos pés dele. Um lance que, sinceramente, uma cabeçada ali. Então por esse lance vai ficar aqui com uma nota 2. Marcos Leonardo, coitado. Coitado, infelizmente não tem o que fazer, né? A gente não tem meio campo. E falando da galera que entrou, é o seguinte, Camacho. Cara, pega o seu boné, vaza do Santos Futebol Clube, cara, que você vai me matar. Tirando os outros jogadores, mano, vai ficar sem nota. Então essa é a minha análise aqui pra vocês. E uma ótima tarde a todos.